9 em cada 10 clientes que eu converso na consultoria ou então nos atendimentos da central, todos eles têm a mesma história. A famosa armadilha da complexidade dos investimentos. Bom, então já comenta se você também foi por esse caminho ou se você conseguiu ali ter uma jornada um pouco diferente, mas essa aqui é, digamos assim, a história mais comum. E se você está agora no início, você pode economizar muito tempo e dinheiro se você não passar por esses passos. O que acontece aqui de forma geral, né? Antes da etapa um, a gente geralmente tem a etapa zero, né? Essa aí, a etapa zero é o famoso, o cara que foi lá, ele viu num vídeo curto ali, né? Que se ele investir R$ 50 por mês, ele vai ficar milionário na aposentadoria dele. De fato, ele vai ficar milionário, só que esses milhões não vão valer tanto. Então o cara já cai na primeira pegadinha, é enganado e nem se dá conta, né? E aí ele vai se animando para investir, porque investir é muito importante. Eu acho que é melhor você começar com R$ 50 do que nunca começar. Só precisa ter noção de como é que a banda toca. Você vai então e começa a gostar cada vez mais de investimentos. Aqui muita gente busca estratégias mais de dividendos ou então fundos imobiliários, que é um ótimo começo para você sentir ali o dinheiro caindo na sua conta. E aí o pessoal começa a se aventurar um pouco mais, vai para coisas um pouquinho mais arriscadas e quando vê, está tentando lá escolher as ações que vai investir, porque ações de fato têm um potencial gigante de valorização no longo prazo. E bom, você basicamente quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico, né? Eu sei disso. Se você clicou nesse vídeo, eu sei que você quer ficar rico, não precisa ser um gênio para isso. E o que acontece? Você começa a ver uma série de conteúdos, uma série de vídeos, todo mundo na internet sabe tudo, todo mundo na internet escolhe as melhores ações, ganha muito dinheiro todos os meses com isso, é incrível, né? Todo mundo tá ganhando dinheiro, menos você. E aí você vai lá e compra alguma ação, não importa qual, importa que você comprou, você já faz parte do bonde dos acionistas minoritários, sócio de alguma empresa. E o que é legal é que nessas épocas que o pessoal começa a investir, começa a comprar, geralmente são os bull markets, que é quando o mercado todo está subindo, tá todo mundo ganhando dinheiro, mesmo sem saber nada. E você muitas vezes vai se expor a alguma ação, ou criptomoeda, ou ETF, ou até título do tesouro aí, se duvidar, e isso pode te valorizar ali aquele investimento, aquela carteira muito rápido. E aí você vai ter a falsa impressão de que você é um gênio. Ah, eu acertei, qual que vai subir? Eu acertei. Eu vou no bar sábado e falo pra galera, eu acertei. Quando na realidade foi um golpe de sorte. O que acontece na seguida, na sequência ali, é que geralmente essas fases mudam, né? E aí você basicamente às vezes ou tem algum tipo de drawdown grande e alguma perda parcial ali do seu patrimônio. Claro, só perde se vender, mas você às vezes se assusta, vende ali no prejuízo. Ou então o mercado cai muito, muito mais do que você imaginava, do que você esperava. E mesmo que você segure ali as suas posições, você vai pensar mais ou menos o seguinte, né? Pô, como é que eu poderia ter previsto essa queda do mercado? Ou então como é que eu poderia ter um resultado melhor do que a média para não passar por esses tipos de resultados negativos? E é aqui que, infelizmente, grande parte dos investidores passa grande parte da vida. E esse vídeo ele é muito delicado de fazer, porque não tem nada de errado você estudar o mercado financeiro, as ações e tentar ter resultados ali acima da média, né, bater as médias. Mas é muito importante você refletir e ter muita clareza se o que você está fazendo para tentar bater o mercado vai te dar um retorno maior do que a sua renda ativa, do que o seu trabalho convencional. Essa aqui é a parte que você realmente afunda ali nos estudos, começa a ler livros, começa a fazer vários cursos, sai um pouco apenas do YouTube, né? Porque no YouTube é chato, né? Todo mundo parece que fala sempre a mesma coisa. São sempre os mesmos vídeos. Os FIIs que pagam mais dividendos, alguma notícia do Banco do Brasil e da Petrobras, na verdade. E ali aquelas contas de valuation que todo mundo faz igual, não tem diferença nenhuma. Mas aí você tenta muitas vezes ir ainda mais a fundo, você talvez olhe gráfico, talvez faça fluxo de caixa, enfim, coisas muito mais complexas que vão te tomar um tempão ali em relação a isso e podem te dar um retorno maior do que a média, mas com o passar do tempo você descobre o quê? E depois de muito tempo, né, uns 3, 5 anos depois, que você fica exausto e meio frustrado. Lógico que o tempo varia um pouco, talvez você não fique com essa cara ali de tão cansado assim, né? E também acho que não é esse tipo de coisa que vai te fazer quebrar na bolsa ou perder muito dinheiro, né? Cara, querendo ou não, se você estuda o mercado e tem bastante noção das técnicas mais avançadas, isso te ajuda a fazer gestão de risco. Mas isso não vai te dar, ó, isso aqui, ó, edge real versus os profissionais. A grande questão aqui que a gente tem que entender é que quando você está tentando brigar nesse nível com os caras mais avançados, com as pessoas mais inteligentes do mundo, você precisa ser muito bom.
mas muito bom mesmo, tá? Aqui tem gestor de fundo, tem PhD, tem Warren Buffett. Eu não estou aqui, tá? Aqui é, enfim, a galera aí, os gênios. Eu não tô nessa fase. E aí, o que que acontece é que muitas vezes você já tem um trabalho, você tem uma família, você tem ali o seu dia a dia que já é pesado o suficiente para você matar um leão por dia, né? Para você vencer esses desafios. E aí você fica muitas vezes 3, 5, tem gente que fica 10 anos tentando bater o mercado, às vezes até consegue bater, do tipo, se o mercado rendeu 1000%, você rendeu 1001, você bateu o mercado, é verdade. Só que isso não é uma vantagem real versus a média. Você muitas vezes teve mais sorte do que estratégia e você acabou dedicando muito tempo, muito desgaste, muito estresse que não te gerou um grande retorno extraordinário. Por quê? Porque é difícil pra caramba você ter retornos extraordinários. Cara, eu sei que no YouTube todo mundo fala, né? Pô, é só você olhar os múltiplos das empresas, é só você olhar tal indicador do site e tal, é só você não sei o que. Galera, isso não funciona. No mercado financeiro, o que todo mundo faz é a média geral, digamos assim, o mercado já sabe disso e você tem que ter uma vantagem real para ter resultados acima dos outros, tá? O que é interessante reparar é que não é simplesmente com esses estudos mais básicos, mais tranquilos, que você consegue ter esses resultados. É bem difícil. E aí as pessoas chegam nesses pontos que elas acabam dedicando bastante tempo nesse assunto e não tem ali um grande talento como elas imaginavam que tinham, né? É muito bonito você vender a ideia de que é fácil escolher, você vai ficar rico escolhendo as ações, ou então os fundos imobiliários específicos, ou então escolhendo CRAs específicos, mas isso é bem difícil, tá? A grande verdade é que você vai ganhar mais dinheiro com a sua renda, com o seu emprego, com o seu trabalho e também dedicando aí a sua vida para sua família. Bom, e basicamente é assim que as pessoas chegam, pelo menos na consultoria ou então na Central Resulta Capital, né? Por quê? Porque você tá cansadíssimo já, praticamente aí exausto. Você deixou o like, se inscreveu no canal, mas ainda assim não sabe muito bem para onde ir, mas sabe que investir é importante. E é aqui que a galera conhece a Resulta Capital e o Wealth, ou então conhece também os meus concorrentes, a galera que fala de ETF, que é uma galera muito inteligente também. E aí basicamente o pessoal descobre a real fórmula de como é que os investimentos funcionam, que é um somatório ali de três grandes fatores. Primeiro é o tempo, ou seja, quanto maior o seu prazo ali de investimentos, melhor. Se você é mais jovem, você já pode começar do jeito certo. Torço para que você esteja vendo esse vídeo até agora, ali na faixa dos 20 anos, né? Que não precisa começar só a partir dos 40, que a galera que chega na Resulta Capital é tudo 40 a mais, tá? Ali abaixo de 30 anos é raríssimo, raríssimo. Mas, se você tiver essa sorte, manda bala. Depois, você entende que você vai ganhar muito dinheiro ali focando nos seus aportes mensais. Então, se você hoje ganha, vou dar um exemplo, né? Cara, ganha 5 mil reais por mês, você consegue guardar 500. Você tem que dar um jeito de guardar 1.000, entendeu? Pô, Anthony, como é que eu guardo 1.000? Eu vou cortar minhas despesas? Não sei, cara. Às vezes você já tá na economia máxima. Às vezes você precisa de um aumento. Pô, Antônio, como é que eu vou ganhar um aumento? Cara, não sei nem em que área você trabalha, mas eu sei que se você aprender novas habilidades ou focar em melhorar o seu negócio, você pode ter aumentos. Se você ganha mais, você pode investir mais. Se você investe mais, isso vai te dar um retorno maior lá na frente. E como é que você faz para ter mais habilidades? E como é que você faz para justamente ter esse aumento na sua renda ativa? É se dedicando nisso, é fazendo hora extra, é fazendo uma faculdade nova, é abrindo um outro negócio, é trabalhando mais horas de Uber, se você é Uber. Isso aí vai te dar uma renda que provavelmente ativa, né? Que você vai ter que trabalhar todos os meses pelo resto da sua vida, maior, né? Ele tende a te dar um aumento real ali de salário e de renda. E você consegue guardar cada vez mais. E por fim, você entende que se você tiver uma rentabilidade que ela é média, do tipo, não precisa mais ter aquela rentabilidade incrível que você viu os youtubers falando pra você. Porque hoje em dia, depois do investidor 10, todo mundo é milionário, né? Uma vez eu vi um cara que ele comentou isso num vídeo, não sei de quem que foi, eu achei muito legal, cara. Eu adoro os comentários. E aí a galera às vezes pensa, né? Pô, o que tal youtuber colocou no canal é a realidade. Galera, às vezes não é, né? Tem que refletir. Nem sempre é tudo verdade, né? A internet é complicado. Mas quando você entende que a rentabilidade média vai te dar um ótimo retorno, principalmente porque você está mais tempo investido e aportando cada vez mais, você entende que vai ter ali bons resultados. Aqui a IA gerou ETF global, né? Mas podem ser ETFs nacionais, pode ser ETF de renda fixa. O grande ponto é que você vai vencer aqui, ó, 90% dos profissionais do longo prazo. Então, esses caras aqui, ó, que você estava competindo antes e você provavelmente estava perdendo, porque aqui tem gente inteligente, tá? Aqui, ó, essa galera aqui, ó, trabalha em grandes bancos, grandes fundos,
Isso aqui é gente muito inteligente. Eu não tenho coragem de comprar com essa galera aqui. Mas quando você entende que pode comprar um ETF, que é uma ótima solução ali, você vai ter um resultado melhor que 90% desses caras aqui, tá bom? Isso é no longo prazo, né? Tipo 10 anos, longo prazo, nada de um ano. Um ano pode jogar cara ou coroa, pode acontecer qualquer coisa. E aí você descobre então que você tem muito mais liberdade e paz, porque essa aqui é a vida que as pessoas querem. Então, no geral, aqui, ó, para quem não entendeu a grande ideia, aqui é o seguinte, né? As pessoas elas têm ali aquele deslumbre dos investimentos, elas querem ganhar mais, elas querem ficar ricas, elas estão ali animadas, depois elas têm algum tropeção, algum susto imenso no mercado, e aí elas começam a estudar um monte. Elas veem que não vai dar conta, vai dar errado, é muito trabalhoso. Algumas percebem isso rápido, algumas demoram 5, 10 anos para perceber, e você fica cansado e frustrado. Isso é, cara, 90, 99% das pessoas, dos investidores. Talvez você seja o 1% que tem resultados acima da média e é consistente. E é verdade, você tem essa possibilidade, você tem esse mérito, e aí você pode abrir um fundo, me mandar para eu analisar. Se for bom mesmo, talvez eu recomende na nossa carteira. Mas, para toda a galera que não tem essa habilidade, inclusive eu, tá? Eu não tenho essa habilidade, não vejo aqui que eu tenho inteligência para superar ali a média do mercado. O que eu descobri? Eu descobri que se eu ficar investindo por um bom período de tempo, se eu focar aqui em fazer aportes maiores e se eu tiver investimentos diversificados, né, inteligentes, pagam menos impostos e são eficientes, eu vou ter aqui, ó, liberdade, paz e ótimos investimentos por longo prazo. É isso que as pessoas entendem e elas falam, pô, realmente, né, cara, não faz sentido eu ficar correndo atrás de tentar bater o mercado, quando na realidade não é isso que vai me deixar rico, mas é a fase do deslumbre, né? Eu vou deixar recomendado no final desse vídeo aqui, um vídeo que eu tenho mais antigo aqui do canal, que eu comparo, né, quem consegue bater o mercado versus quem não consegue, as rentabilidades incríveis que você vai ter no longo prazo para quem acha que realmente bater o ETF é o caminho, tá? Não é. Você deveria estar dedicando esse dinheiro para investir mais todos os meses e para ser um profissional ali na sua área ainda mais experiente. Por que eu digo que é uma armadilha ali da complexidade, tá? Bom, hoje é muito bonito a gente falar que se você tiver sistemas mais complexos e mais rebruscados, você vai ter resultados melhores. Isso não é verdade, tá? Inclusive para outras áreas da vida. Se você ficou aqui até essa parte do vídeo, você provavelmente já é inscrito do canal. Obrigado pela sua audiência. Eu sou um cara que tende a overthinking, né, pensar demais e complicar demais coisas que deveriam ser mais simples, fora do mercado financeiro, né? Tô dizendo na minha vida pessoal ou então aqui na empresa, por exemplo. Quando na realidade, sistemas mais simples e mais tranquilos, eles são muito mais sustentáveis no médio e longo prazo. Então, deixando muito claro aqui, para aquelas pessoas talvez que ficaram chateadas ou estão comentando ali, eu consigo bater o ETF, ETF é lixo. Galera, é possível que você consiga, mas para a grande maioria das pessoas não dá, não tem como. Você é um médico, você é um advogado, você é um dentista, você está muito mais preocupado em atender os seus pacientes, clientes, ou então se você está num emprego, funcionário público, em ir lá, né, cumprir o seu horário, fazer o seu trabalho bem feito, do que tentar ficar batendo no mercado. Então é muito mais sustentável você ter soluções de baixo custo, com baixos impostos, que são eficientes e inteligentes, porque no longo prazo você consegue manter essa máquina funcionando. Essa é a grande proposta da Resulta Capital, por exemplo, também da Central RC, em que a gente explica como você pode calcular a sua linha da vida para você ter a sua renda passiva lá na frente, como você entende os ETFs, monta uma carteira de acordo com aquilo que você quer, renda passiva, crescimento, dependendo da sua idade, se você quer investir no Brasil ou fora, e por fim, para você ter independência e conseguir manter essa engrenagem girando sem que te tome muito tempo e dê muito trabalho, né? É muito bonito você comprar um curso de alguém que te ensina a escolher as melhores ações. Se você não tem tempo para fazer isso, cara, às vezes as pessoas estão comprando problemas, elas têm que comprar soluções. Qualquer produto da Resulta Capital e Wealth que eu venda é para diminuir o tempo que as pessoas gastam no mercado. Não é para complicar. E às vezes os caras compram ou ficam aqui no YouTube procurando soluções que vão te dar mais trabalho para você escolher os ativos, mais detalhe, mais relatórios, mais horas gastas. Para mim, isso é insustentável. Eu já tenho coisa pra caramba para fazer no meu dia a dia, não aguento mais, preciso inclusive de ajuda. Então eu vou buscar soluções que diminuam a minha carga e que eu não preciso me preocupar tanto. Os ETFs é o clássico exemplo. Eu sei que ele vai girando lá automaticamente. Eu preciso controlar os percentuais, mas isso é mais fácil, né? É tranquilo. E o resto ele manda bala e faz sozinho. E para quem quer saber mais sobre a Central, tem um link ali na descrição, no comentário fixado. Tem carteira recomendada de bônus, tem também suporte diretamente comigo.
tiver dúvida, manda uma mensagem lá que a gente conversa. Para mim, a grande palavra é o que é sustentável no médio e longo prazo. Aí quando eu tenho 30 anos quase, tá? Esse ano vai ter 30 anos, será que vai ter promoção? Quando eu tiver 60 anos, cara, eu não quero estar lendo relatório para saber se a Petrobras vai distribuir dividendos ou não, se a Klabin vai distribuir não sei o quê. Eu tenho que fazer isso com as empresas brasileiras, com as americanas, com as europeias, com as japonesas, com as chinesas. Eu não tenho tempo para isso, mano. Eu não, eu quero fazer outras coisas. Então eu prefiro comprar soluções e eu busco qualquer tipo de coisa na minha vida que me tire trabalho e que me deixe mais tranquilo. E o pior, né? Hoje em dia já saíram uns vídeos meio polêmicos aí, cara. Essa é realmente pra quem ficou até o final, tá? Se você sabe de quem eu tô falando, comenta aí embaixo. Cara, tem uns caras que ficaram ricos vendendo curso de stock picking, como escolher as melhores ações, e hoje em dia eles só compram ETFs, mas eles seguem vendendo os cursos de stock picking. Tipo assim, cara, tá tudo certo, né? Não tem nada de errado com isso, é uma escolha de cada um. Mas o cara mesmo já entendeu que ele vai ganhar mais dinheiro vendendo cursos, serviços, consultorias do que escolhendo as próprias ações, e ele prefere investir em ETF do que nos próprios stock picks que ele poderia fazer. Tipo assim, acho que não tem sinal mais claro do que esse, né? Enfim, pelo menos pra mim tá muito claro. E se você ainda acha que bater o mercado é a solução, eu vou te recomendar esse vídeo aqui, em que eu mostro que mesmo que você bata o mercado, não é isso que deveria ser aquilo que você está focando. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.